Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no Matemática nas Nuvens. Eu sou o professor Gregório Gonzaga e hoje a gente vai falar de trigonometria. Mas hoje é uma aula especial, porque a gente vai ter como convidada a professora Conceição e eu fico muito feliz com a presença dela, tá certo? Vou deixar vocês aí com o recado da professora e logo em seguida vamos à nossa aula. Um abraço. Oi, a novidade de hoje é que vamos contribuir com a aula do professor Gregório. O professor Gregório, ele é responsável pelo material e essa parceria é bem legal, porque ele vai ministrar a aula para vocês, vai contribuir com o aprendizado dos nossos alunos. Firmamos essa parceria, eu e o professor Gregório. Elaborei um material e ele ministra a aula com toda a sua maestria. Sejam bem-vindos à nossa aula. Então, gente, a trigonometria ela já é uma parte da matemática estudada há muito tempo, tá? Ela vem se desenvolvendo, ou se desenvolveu na verdade, com o estudo do céu, juntamente com a astronomia, né? Porque o homem usava o céu para poder saber as épocas do ano, o movimento da terra, para poder plantar e criar os animais. Então a trigonometria ela foi uma ferramenta muito importante nesse desenvolvimento. Os babilônicos, egípcios e os gregos, né, na antiguidade já utilizavam essa parte da matemática tão importante. Mas Hipócrates foi um grego que viveu entre 460 e 377 a.C., era considerado o pai da trigonometria, tá? Porém, o seu avanço, né, o avanço na trigonometria deve-se aos árabes, persas e hindus, tá certo? Eu destaquei aqui 3 grandes figuras históricas que foram fundamentais no avanço do estudo da trigonometria, tá bem? Vou deixar na descrição aqui o nome deles, com um pouco da história para vocês pesquisarem. Bom, dando continuidade ao estudo da trigonometria, né? Vamos falar logo da circunferência. Então, a circunferência é um conjunto de pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo desse plano. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ponto O e a gente tem esses pontos A, B e C que estão todos a uma mesma distância de O. Se a gente percorrer todo esse caminho, essa distância se mantém constante. E aqui temos a circunferência, tá? Essa distância é chamada de raio. Eu destaquei aqui pra gente alguns pontos, alguns elementos importantes na nossa circunferência, né? O centro da circunferência, O segmento DE, que é uma corda, assim como o segmento AB. Uma corda é todo segmento que tem 2 pontos na circunferência. O segmento OC ou OA, que é o segmento que parte do centro até um ponto da circunferência, que é chamado de raio. Então, aqui eu tenho OC e OA. O segmento AB, que é a corda que passa no centro da circunferência. E como a observação está dizendo aqui, que ele é a maior corda dentro da circunferência e tem sua medida igual a 2 vezes a medida do raio. Temos também o segmento FG, que é a flecha. A flecha é um segmento que é perpendicular à corda, ó, faz um ângulo 90 graus aqui, tá certo? E o arco AC, que é uma parte, um pedaço da nossa circunferência, tá bem? Então vamos dar destaque aqui a uma circunferência especial, que é chamada de circunferência unitária ou ciclo trigonométrico, tá certo? O ciclo trigonométrico é a circunferência que tem centro na origem dos eixos, tá certo? O eixo X, o eixo Y, e ela tem como raio medido uma unidade, tá certo? O raio dessa circunferência mede uma unidade, tá aí o nome circunferência unitária. E ela pode ser percorrida em 2 sentidos, no sentido anti-horário e no sentido horário, né? O sentido anti-horário é aquele que é oposto ao sentido dos ponteiros de um relógio, e quando a gente percorre essa circunferência no sentido anti-horário, o nosso percurso tem um sinal positivo. Já quando a gente faz o inverso, quando a gente vai no sentido horário, nós temos aí um sinal negativo, tá certo? Os eixos do plano dividem o nosso ciclo trigonométrico em 4 partes, que a gente vai denominar de quadrante, tá?
percorrendo no sentido anti-horário o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o nosso terceiro e quarto quadrante, tá bom? Um ponto que pertence ao primeiro quadrante, naturalmente, ele tem um valor para x e um valor para y positivo. Já um ponto que situa-se no segundo quadrante, ele tem um x negativo e um y positivo. Um ponto do terceiro quadrante, ambas coordenadas são negativas. E um ponto do quarto quadrante, ele tem o x positivo e o y negativo, tá certo? Esse ponto está associado a um número alfa. E esse número alfa é único a esse ponto, tá certo? Como a gente pode ver aqui. Se o ponto P percorrer a circunferência no sentido anti-horário, então alfa é positivo, tá? Caso contrário, ele é negativo. Então, pessoal, todo o arco do ciclo trigonométrico está associado a um ângulo central, tá certo? É comum a gente usar duas grandezas para medir esses arcos. Uma medida angular, que a gente define como grau, que consiste em dividir a nossa circunferência em 36 partes congruentes, e cada partezinha dessa vai ter um grau, tá? Além disso, um grau equivale a 60 minutos. E também uma medida linear, que consiste no arco cujo comprimento é igual à medida do raio dessa circunferência, tá? E existe uma relação entre graus e radianos. Então existe uma relação entre graus e radianos, tá? Essa relação é que, como a gente pode ver aqui, 180 graus equivale a π radianos. Logo, 360 graus, que é uma volta, é chamado de arco-volta, é igual a 2π radianos, tá certo? E tem como a gente fazer conversões entre esses valores. Vamos pegar aqui esses exemplos, que ele pede assim, converta os arcos de 30, 45, 60 graus para radianos. Então vamos lá, então vamos pegar que eu quero transformar 30 graus, tá certo? Eu quero transformar isso em radianos, tá? Que a gente costuma chamar de rádio. Então, eu vou usar aqui uma regra de 3. Essa regra de 3 da seguinte maneira, eu vou colocar aqui graus e eu vou colocar aqui rádio, tá? Então a gente sabe que 180 graus equivale a π radianos. Então, como a gente quer saber qual o ângulo de 30 graus, não é isso, gente? Então vamos colocar aqui um x, tá certo? Um x para representar o valor que a gente está querendo descobrir. Então vamos usar aqui desse princípio das proporções, 180 sobre 30 tem que ser igual a π sobre x. Se a gente simplificar aqui a nossa fração para que o cálculo fique melhor, nós encontraremos uma fração equivalente a 6 sobre 1. Vamos colocar dessa maneira. Então, π sobre x, fazendo o produto dos meios pelos extremos, temos que 6x é igual a π, logo x é igual a π sobre 6, pessoal. Então, radianos. Então, é verdade que 30 graus equivale a π sobre 6 radianos, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo, justamente com graus. Vamos calcular 45 graus, Quantos radianos tem 45 graus? Vamos fazer isso. Então vamos montar de novo a nossa regra de 3. Eu vou colocar aqui grau, grau, e eu vou colocar aqui radiano, tá bem? Eu vou colocar aqui então 180 graus equivale a π radianos. Ou seja, eu vou colocar também aqui 45 graus equivalendo a y, por exemplo. Então aí a gente pode montar a nossa proporção, Então isso aqui vai ser igual a 180
sobre 45 π sobre y. De novo, se a gente quiser fazer a simplificação aqui dessa fração para uma fração equivalente, a gente pode, né? Isso daqui vai dar 4, tá? Se a gente dividir 180 por 45, vamos achar 4 sobre 1 igual a π sobre y. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter 4y igual a π, tá certo? O que implica dizer que y é igual a π sobre 4 radianos. Ok, pessoal? Então, é verdade que 45 graus equivale a π sobre 4 radianos, né? Aí você pode me perguntar assim, mas professor, e se eu quiser transformar de radianos para graus? Não tem problema nenhum, gente. É só fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse valor aqui, ó, 2π sobre 3 radianos. E eu quero saber quantos graus equivale esse arco. Ó, aqui é até mais fácil. Por quê? Há duas maneiras. Você pode usar a regra de 3, tá? Vamos botar aqui a regra de 3, ó. Graus e rad, tá? Vamos fazer assim. Então, 180 equivale a π. Eu quero saber 2π sobre 3. Eu vou dizer que é x, tá? Então, aqui as proporções montadas. Veja bem o que acontece. 180 graus sobre x é igual a π sobre 2π sobre 3. Ó, aqui eu vou dar uma ajeitada nessa fração, pessoal. Aqui é uma fração de fração. O que vai acontecer? Ó? Eu conservo aqui o 180 sobre x. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Olha só o que aconteceu, não é? Esse π, ele pode ser cancelado com esse. Então aqui nós temos essa proporção que é 180 sobre x igual a 3 sobre 2. E aqui sim nós podemos fazer o produto dos meios pelos extremos. Então olha só o que acontece. Vamos para cá, não é? 3x, x vezes 3, 3x tem que ser igual a 180 duas vezes, que é 360. 360 graus, portanto, né, x é igual a 360 dividido por 3. O nosso x vai ser igual a 120 graus. Mas tem uma outra maneira, como eu falei para vocês, ó, uma maneira muito mais rápida. Vamos pegar aqui 2π sobre 3. No lugar do π, eu vou colocar o valor dele em grau, 180. Isso aqui dividido por 3. Ó. Então, se a gente dividir 180 por 3, vai dar 60. Então, isso é 2 vezes 60, que é justamente igual a 120 graus. Então, das duas maneiras, a gente tem a mesma resposta, tá? Ambas estão certas. Agora a gente vai falar do comprimento de arco, tá? A medida de um ângulo central alfa em radianos é a razão entre o comprimento do arco L e o raio da circunferência. Então, alfa, desde que alfa seja medida em radianos, é igual a L sobre R. Ou seja, L é alfa vezes radiano, tá certo? O comprimento do arco L é o produto do ângulo central pelo raio da circunferência. Com isso, a gente pode pensar sobre o comprimento da circunferência, né? Então, o comprimento da circunferência é justamente o tamanho da linha que vai contornar o círculo, tá certo? Se a gente tivesse a capacidade de
dar uma quebradazinha, né, um ponto do círculo e estirar ele, nós teríamos uma reta cujo comprimento da reta seria 2πr. Então o comprimento da circunferência, que muita gente chama de perímetro da circunferência, né? Eu prefiro chamar o comprimento da circunferência, é C igual a 2π vezes o raio. Esse π, pessoal, ele é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro dela, ou seja, π é um número irracional, tá certo? E aqui a gente chega em arcos côngruos. O que são arcos côngruos, né? Então a definição fala aqui pra gente o seguinte: sejam dois arcos, alfa e beta. O arco beta é dito côngruo ao arco alfa e vice-versa, né? Ou seja, alfa também pode ser dito côngruo a beta se a diferença entre eles for um múltiplo de 360 ou 2π radianos, né? O que isso quer dizer? Que a diferença entre dois arcos serão côngruos se a diferença entre eles for um número de voltas. Por exemplo, o arco de 30 graus é côngruo a 750. Por quê? Vamos ver aqui no nosso exemplo. Então vamos pegar aqui o ângulo de 30 graus, né? E eu tenho um arco de 750. O que acontece se a gente pegar aqui o 750 e dividir por 360? Vamos dividir, né? 750 dividido por 360 dá 2. 2 vezes 360 dá 720. Então, se a gente calcular essa diferença aqui, a gente vai achar 30 graus, ou seja, 750 graus é igual a 2 vezes 360 mais 30. Tá certo? Então, 750 e 30 graus são côngruos, arcos côngruos, tá? 30 é chamada de primeira determinação. Primeira determinação, que é o arco de menor comprimento. Tá certo? E aqui a gente tem o número de voltas. Ok? Então, temos aí 30 côngruo a 750. E se tiver em radianos? E se tiver em radianos como 33π sobre 4? É côngruo a π sobre 4 radianos, tá? Ok, vamos ver o que acontece. Olha só, tem uma maneira de a gente descobrir aqui, fazer o seguinte, tá certo? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou escolher o múltiplo mais próximo de 33, o múltiplo de 4 mais próximo, de tal maneira que eu divida esse valor por 4 e ache um múltiplo de 2π. No caso da gente, pessoal, 32. Então eu posso dizer que 33π sobre 4 é igual, ou seja, isso é equivalente a 32π sobre 4 mais π sobre 4, tá? 32 dividido por 4 dá 8. 8π mais π sobre 4. Olha só. Então aqui a gente tem π sobre 4, que é a nossa primeira determinação, e a gente tem o número de voltas, que é igual a 4, tá? Então, um arco côngruo, né? Bom, gente, agora a gente vai falar de simetrias no círculo trigonométrico. Mas antes, vamos definir o que é simetria de verdade, né? A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A simetria está presente em toda parte, claro, né? Na natureza, nas artes, na matemática, por exemplo.
Então eu trouxe 3 exemplos aqui pra gente. Na natureza, a borboleta, você tem esse eixo, que é geralmente conhecido como eixo de simetria, que divide a borboleta em 2 regiões simétricas, tá? Temos aqui o símbolo do Yin Yang, representando a simetria na arte e na filosofia, tá certo? E nós temos aqui uma parábola representando a simetria na matemática, tá ok? Aqui o eixo de simetria da nossa parábola. No ciclo trigonométrico, a gente vai destacar 3 tipos de simetria. A relação é uma em relação ao eixo vertical, vamos falar da simetria em relação ao eixo horizontal e em relação ao centro. Começando aqui falando da simetria em relação ao eixo vertical, né? Então vamos pegar aqui o ponto P, de extremidade do arco, que é a medida alfa, tá certo? O ponto simétrico AP é um P', como vocês podem ver aqui, o simétrico dele. Em relação ao eixo vertical, claro, né? Em relação ao eixo vertical. E o ponto P' tem imagem π menos alfa, tá certo? Que é justamente esse ângulo aqui, ó. Π é todo esse ângulo aqui, π menos alfa. Visto que os ângulos assinalados são congruentes, ó. Esse ângulo é congruente a esse, tá certo? Então nós temos aí a simetria no eixo Y, que é a simetria vertical. Já a simetria horizontal fala o seguinte, né? Levando em conta a congruência entre os ângulos centrais, aqui nesse nosso caso, P e P', tá certo? Podemos afirmar que o número que possui a imagem de simetria em alfa é 2π menos alfa, que é esse ângulo daqui, né, até esse ponto P. Então nós temos 2π menos alfa, tá? Todo esse pedaço. Como a gente pode ver aqui, simetria em relação ao eixo X. E por fim, a simetria em relação ao centro do círculo, quando 2 pontos são extremidades opostas do diâmetro. Como vocês podem ver aqui, ó. Então, o diâmetro, claro, passa no centro, tá? E eles são opostos, né? E simétricos em relação ao centro. Então, esse número P', né, que vai representar aqui P', é alfa mais π, tá certo? Eu quero mais uma vez agradecer a professora Conceição e pedir para vocês se inscreverem no nosso canal para a gente produzir cada vez mais vídeos, tá certo? E trazer e levar o conhecimento para todo mundo dessa belíssima disciplina que é a matemática. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.